Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar dos skills da implementação da aprendizagem cooperativa. Segundo os autores, são 4. Temos os skills de formação, os de funcionamento, os de formulação e, finalmente, os de estímulo. Bom, estes são um conjunto, podemos dizer, de competências, de habilidades que o ser humano deve ter para saber trabalhar em equipa, que é fundamental. Todos nós sabemos que há umas qualidades inatas em nós, portanto, cada ser humano tem as suas qualidades, mas para trabalhar em equipa, essas qualidades têm que ser comuns, ou seja, têm que serem trabalhadas, ensinadas dentro da própria sala de aula. Porquê é que estamos a falar em skills e não em habilidades? Pois simplesmente para vos dizer que os teóricos da aprendizagem cooperativa continuam a utilizar esta palavrinha em inglês porque não encontram em português aquela palavra que realmente preencha todo o conteúdo que eles querem transmitir. Mesmo assim, nós vamos continuar a falar das habilidades que os nossos alunos devem ter, cada pessoa deve ter para realizar determinadas tarefas. Neste caso concreto, tarefas em equipa. Mas antes de falarmos de cada um deles, permitam-me que vos fale de uma conversa que tive estes dias com um empresário que deixou-me contente porque ele, que não sabia nada da aprendizagem cooperativa, acabou por reforçar este trabalho cooperativo em prol do trabalho competitivo. Como nós sabemos, numa indústria tradicional era habitual haver as linhas de produção. Por isso, aqui fica um exemplo dessas linhas de produção. Bom, o que é que nós verificamos? Uma coisa muito simples. Quando um funcionário, pelo aspecto físico, pelas faltas de competências, por falta de habilidades e de força, pois muitas vezes acontecia isto que aconteceu aqui neste vídeo de Charles Chaplin. E realmente essas pessoas eram chamadas a atenção, eram pressionadas psicologicamente, fisicamente, portanto havia aqui uma certa violência sobre o operário que não fazia determinadas, ou não cumpria determinadas metas, ou não dava uma determinada produção. E dizia-me esse empresário que desde 2007, 2008, apostando mais nas células, e ele chamava células a um conjunto de profissionais, de funcionárias, como vocês podem ver neste grupo, que juntavam-se e sabiam perfeitamente o que tinham que fazer, qual era o trabalho que tinham que realizar, mas faziam-no de uma forma ajudando-se mutuamente umas às outras. Ou seja, o trabalho era feito em equipa, a ponto de, se alguma precisasse de ajuda, haveria sempre alguém que a ajudasse, que a estimulasse, que a animasse. Porquê? Porque o lema era exatamente esse, uma para todas e todas para uma. E é curioso que este empresário dizia-me como conclusão que notava uma melhoria significativa na produção, o produto ficava com outra qualidade, uma qualidade melhor,
mas mais importante que tudo isso era a satisfação, o grau de satisfação das funcionárias. Ele notava que elas, trabalhando desta forma, em células juntas, eram mais felizes, não havia tantos conflitos e sabiam que podiam perfeitamente contar com a ajuda do grupo se porventura tivessem alguma dificuldade naquele momento. Meus amigos, posto isto, reforça então a partir deste modelo que o ensino, que durante muitos anos foi e é ainda potenciado nas nossas escolas, mais orientado para esta vertente da competição, temos que dizê-lo de uma forma clara que é um modelo um pouco ultrapassado, uma vez que este modelo cooperativo que hoje muitas das empresas e o ensino universitário, a investigação, etc., portanto, exige, que é esse trabalho cooperativo, é muito mais eficiente, muito mais eficaz e traz um grau de satisfação e uns estímulos muito mais fortes do que o trabalho competitivo ou essa produção em linha, como era frequente antigamente. Bom, então vamos de uma forma rápida enumerar quais são esses skills que são importantes para existir essa aprendizagem cooperativa. E o primeiro, então, tem a ver com a organização do grupo, com o comportamento de cada elemento desse grupo. E então, nesse sentido, dizer que os principais skills de formação são os seguintes. Primeiro, movimentar-se nos grupos sem barulho, injustificado e sem aborrecer os outros. Segundo, permanecer no grupo, isto é, não passear na sala. Terceiro, falar em voz baixa, embora de modo compreensível. Quarto, encorajar cada um a participar. Quinto, chamar os elementos do grupo pelos nomes. Sexto, olhar quem fala nos olhos. Sétimo, não desdenhar de ninguém. Oitavo, não procurar encontrar culpados quando as coisas correm mal. E nono, assumir a sua própria responsabilidade. Bom, depois destes skills de formação, vamos agora centrar a nossa atenção no trabalho propriamente dito, ou seja, o grupo junta-se porque tem um trabalho entre mãos. E então, neste campo, no campo do trabalho, também há uns skills próprios, há umas habilidades próprias que é preciso potenciar. E vamos então ver quais são aquelas mais importantes. Os skills de funcionamento estão mais envolvidos na gestão do grupo e na manutenção do esforço de trabalho. Neste sentido, em primeiro lugar, o primeiro skill é dirigir o trabalho do grupo, ou seja, esclarecendo, tanto quanto for necessário, o fim do trabalho, estabelecendo ou chamando a atenção os limites de tempo e dando sugestões em como acabar mais depressa o trabalho. O segundo skill de funcionamento é expressar apoio e aceitação pelas ideias dos outros, verbalmente ou por gestos. Terceiro, solicitar auxílio ou clarificação sobre o trabalho do grupo. Quarto, oferecer-se para explicar. Quinto, parafrasear e clarificar contribuições de outros membros. Sexto, tentar estimular o grupo quando a motivação baixa, sugerindo novas ideias com entusiasmo ou humor. E sétimo, descrever os próprios sentimentos quando for apropriado. Bom, depois de ver estes skills de funcionamento que são importantes, vamos agora centrar a nossa atenção nos skills de formulação, que tem a ver exatamente com essas capacidades mentais que nós temos que ter à hora de aprender e apreender, compreender os conteúdos que estamos a trabalhar. Nesse sentido, os skills de formulação são necessários para favorecer os processos mentais necessários
para um conhecimento aprofundado do material em estudo, estimular o uso de estratégias para o raciocínio de qualidade e assegurar o domínio e a retenção de que se estuda. Bom, neste sentido, destacar então alguns dos skills de formulação. Primeiro, sumariar em voz alta o que se leu. Segundo, procurar exatidão, corrigindo o sumário feito, adicionando informação não incluída ou esclarecendo as incorreções. Terceiro, procurar abordar o que se estabeleceu, perguntando a outros membros do grupo para relacionar o que está em foco com o que se aprendeu antes ou tentando saber coisas novas. Procurar estratégias inteligentes para lembrar factos ou ideias importantes e, finalmente, perguntar a outros membros para esclarecer todos como planeariam ensinar as matérias estudadas a outros. Finalmente, apresento os skills de estímulo, que também é muito importante, uma vez que o objetivo de toda a aprendizagem, da escola propriamente dita, é que os alunos se sintam estimulados para aprender cada vez mais. Nesse sentido, então, chamar a atenção que dentro destas habilidades, destes skills de estímulo, a controvérsia é o meio para estimular a contextualização do que se estuda, procurar novas vias de conhecimento. Pensamento divergente consegue-se por meio da controvérsia. Neste sentido, é importante destacar uma série de skills de estímulo. Primeiro, é importantíssimo criticar ideias, nunca as pessoas. Segundo, perceber quando há desacordo no grupo que aprende. Terceiro, integrar várias ideias numa única posição. Quarto, pedir a justificação das razões porque um membro do grupo conclui de uma dada maneira. Juntar alguma informação à informação prestada por outro. Questionar o que se concluiu para cimentar a consciência da certeza das conclusões. E, finalmente, gerar perguntas de respostas. Meus amigos, temos aqui então um conjunto de skills, de habilidades que nós temos que possuir para realizar uma tarefa determinada, seja ela um trabalho de grupo dentro da metodologia da aprendizagem cooperativa, quer seja outra qualquer tarefa que implique duas ou mais pessoas. Contudo, é conveniente reforçar esta ideia. O ser humano não nasce com estas capacidades, com estas habilidades. Elas têm que ser ensinadas, têm que ser treinadas e podemos dizer que é precisamente na escola que isso deve ser feito. Por isso é que quanto mais cedo começarmos a treinar estas habilidades nos alunos, mais facilmente chegaremos aos objetivos pretendidos, ou seja, que esses alunos um dia mais tarde se agrupem e saibam tirar daí todo o proveito desse trabalho cooperativo, desse trabalho em equipa. Portanto, vamos fazer os possíveis e impossíveis para levar isto à prática e não esquecer que, para além dessas habilidades comportamentais, estão todas as habilidades que têm a ver com o trabalho em si, com a forma como fazemos o trabalho e com o estímulo que pretendemos alcançar com esse trabalho. Portanto, espero que tenham gostado e, se gostaram, pois, meus amigos, coloquem o vosso like, façam o vosso comentário e subscrevam o canal, porque nós por cá vamos continuar a falar sobre a aprendizagem cooperativa. Fiquem bem, um abraço, até a próxima.